Bora lá, galerinha, a minha terrível experiência no Exército Brasileiro do canal do JJ, gente. Mais um vídeo de JJ trazendo aqui pra vocês, um vídeo que deu uma atrasada, por assim dizer, mas que finalmente estou trazendo aqui pra vocês. Por que deu uma atrasada? Porque é um vídeo que eu precisava gravar aqui muito, né, cara? Porque como vocês sabem, eu servi o Exército aí, né, cara? Bom, isso ficou meio claro com essa minha cara aqui de um homem do Exército, né, de um militar, né, cara? Então, acho que o pessoal já imaginava isso há muito tempo, né? Mas eu servi o ano obrigatório, inclusive, esses 3 certificados que estão aqui são do Exército. Eu tive um bom ano lá, mas tem muitas coisas engraçadas para se comentar e acho que vai ser bastante divertido ver esse vídeo do JJ e trocar uma ideia sobre ele enquanto a gente assiste juntos, tá bom? Se puder, vão deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada de like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, o link do nosso servidor Discord e do meu canal 2 estão aí na descrição também. Passem lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir. E vambora pra esse vídeo aí, vambora trocar uma ideia sobre esse assunto aí. Bora! Opa, quase que eu esqueci de cuidar aqui. O braço, Cator, não mexe a perna. Ixi. Boa! Mantém, mantém! Hello, ladies and gentlemen. Hoje eu vou contar pra vocês o que foi provavelmente uma das piores experiências que Nossa, eu tive em tão toda baixo, a minha verdade. miserável vida Entendi. e que todo jovem de 18 anos tem que passar. Porém, os mais sortudos são dispensados, enquanto os mais burros se voluntariam por conta Droga! Já começa por aí, né, cara? Que eu sou um dos mais burros, que eu me voluntariei, cara. Assim, mais ou menos. A primeira vez que eu fui eu não quis, mas mesmo assim me chamaram. Daí depois as outras vezes que eu fui, tipo, ter umas seletivas, daí sim eu pedi pra entrar. própria. Senhoras e senhores, eu vos apresento o Exército Brasileiro. Fui convencido. Até as feministas que imploram por direitos iguais negam a façanha que terão que se alistar também. É como se todo mundo soubesse o inferno que se esconde atrás daqueles muros que toda a cidade Em defesa da pátria, em defesa do quê, né? A temporada de alistamento são lotados de pobres coitados que já nasceram com a obrigação de jurar a bandeira e esse braço aí, pelo né? Estado. Doideira. Até o hino nacional te influencia a isso, né? Verás se um filho teu não foge à luta. Tá vendo aí, ó, pais e mães de todo o país. Você criou um homem ou um covarde que foge à luta, hein? A guerra tinha que ser que nem os vikings lá, que o rei, né, vai junto lá na linha de frente das batalhas, né? Mas não, os políticos ficam sentados dera, assim né, de cara? camarote, enquanto os filhos orgulhosos não temem o Isso é verdade, né, cara? Essas mazelas dos tempos modernos. Se fosse na Idade Antiga, imagina Vladimir Putin, Zelensky na linha de frente dos exércitos. morte. Eu lembro que na época eu queria fazer faculdade de Direito, mas antes precisava passar pelo meu terrível alistamento militar. Eu lembro que tava quente pra caramba no dia, então eu fiz a burrice de vestir um calção. Aí beleza, entrei na fila gigantesca e esperei pelo julgamento. É o Quando eu vi, tinha sopão! uns moleques saindo correndo de lá e meio bravo. E eu não entendi um porquê, até que um deles me viu com calção, olhou pra mim, apontou e falou assim: eu, se fosse você, voltava pra casa, senão eles não vão te deixar entrar. E eu tive que voltar. Pô, mas pra aí minha que casa vacilo caminhando, também, né, pô? vestir uma Acho que os caras falam a roupa que você tem que ir, pô. O cara foi de calção pra se alistar no exército também, né? Aí calça e tem que ter o decoro da classe, né, o voltar lá a JJ? tempo. Só porque eu não podia entrar de calção dentro do recinto. Mas isso não era nem o início das dores. Eu lembro quando a gente entrou lá dentro, os soldados do ano passado já olharam pra gente e disseram: bem-vindo ao inferno. Chegando lá dentro, eles obrigaram a gente a cantar o hino. Eu lembro de quando eu tava entrando, cara, teve desses soldados aí do outro ano aí, cara, que falaram bem assim, eles falaram que vocês vão sair no fim de semana, isso é mentira, você não sai nunca, eu tô aqui já faz um ano, nunca saí, cara. Nós burro acreditava ainda, tá louco. 5 vezes, né? Porque a bandeira dentro do exército é tipo o deus deles, né? Todo dia os soldados lá cedo ficam fazendo ombro-arma assim pra bandeira e continência. É tipo o bezerro de ouro dos militares, né? E eu lembro que eles faziam a gente cantar o hino, mas eu entendo, é um nacionalismo, eu acho até legal isso daí, tão cara. normal igual um ser Acho humano. certo, um exército, afinal, né, que o exército tem que ter um pouco de nacionalismo, né? Que literalmente gritar, cara. Enquanto isso era tratado igual um cachorro de sítio pelos militares, né? Mas até aí tudo bem, né? Depois de horas e horas chegou a minha vez e eu deixei claro que eu queria ir pra faculdade e não servir. Mas quando eu falei aí que não queria hein? servir, o soldado EP lá Cara, e você tal. não pode, se você não quer servir pro exército, cara, você tem que chegar lá, cara, e inventar que é fraco, falar que não sei o que, falar que tem doença, sei lá, cara, esses bagulhos de você falar que quer fazer outra coisa e nunca cola, né, cara? Sempre o cara... Se bem que assim, cara, vou ser sincero com vocês, hoje em dia,
geralmente é bastante raro a pessoa que não quer, pelo menos no quartel que eu servi, eu vi que era bastante raro a pessoa que não quer acabar entrando. O meu quartel, onde eu servi, da minha bateria lá, né, cara, do grupo que eu servi, nós éramos em 74 ou 64, não lembro, mas só 2 não queriam ter servido na bateria inteira. Então, tipo assim, você tem que ter muito azar, né, cara? Meu primo, que serviu também, não queria e mesmo assim foi. Pelo menos ele disse que não queria, né? Fazendo a lista, ele tava sozinho, mas bem na minha vez chegou os Então tem que ter muito amiguinhos azar, dele cara. e parece que deu um estalo de dopamina no cara e ele Aí se quis ferrou. demonstrar o pouco poder que ele tem na frente dos seus parceiros de farda. Ele falou tipo assim, você não quer servir? Sim, senhor, você que manda, né? Um tom de deboche. Aí todos os amigos dele começaram a rir. E eu vi que não adiantava, meu destino estava selado e não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Eu recebi a marca da maldição do Neji e não tinha discurso do Naruto que mudasse a ideia que eu fui destinado. Pior que uma coisa que eu sinto falta do exército é isso que tá passando de fundo, cara. Molecada, cara. Era. Assim, não dá pra negar que era divertido, a cara. passar Assim, por esse purgatório. rapaziada era Hoje em muito dia, se eu doida, não me cara. engano, dá pra fazer online o alistamento, algo assim. Então é muito mais suave, né? Mas O alistamento dá, mas mesmo assim você tem que ir lá, né? Óbvio. eventualmente você vai ter que ir lá. Você não é dispensado, você só faz meio que o registro, né, online. Não tem como você ser dispensado pelo. Acho que tem se você colocar lá que tem doença, essas coisas, mas. Quartel, Enfim. pra ser selecionado ou não. Então o alistamento é tipo o julgamento final. Você reconhece muitas das pessoas que estudaram com você Verdade. no passado e agora estão lá com o olho estralado e cara de trauma de guerra. Mas enfim, como o esperado, né, eu fui chamado. Então depois disso você tem que voltar lá pra inspeção médica e outras frescuras lá, ficar pelado e tal. Depois que eu vi que não Factos. teria mais volta, eu mergulhei fundo. Nossa, mas já veio armado, Recruta? E esse pistolão aí Pensei, embaixo aí, será hein? uma experiência que vai me ajudar a crescer e não ter o que fazer, então não adianta se lamentar. Então foda-se, bora. Eu lembro que nos primeiros dias eles mandaram a gente comprar uma lista enorme de coisas, né? E anotar o nosso Maior nome besteira lá que tem pra isso se aí, preparar pro internato. Um período em que você fica... Ó, dica aí pra quem tem menos de 18 anos, cara, e tá pensando em servir o exército, ou tá com medo de servir o exército, quando te passarem essa lista, cara, não overthink muito sobre isso, cara. Até, pelo menos no meu caso, cara, ninguém conseguiu levar tudo que tinha lá na lista. Eles pediam, tipo assim, pra um mês de internet, os caras pediam pra você levar, sei lá, cara, 10 rolos de papel higiênico. Que é isso, cara? Que absurdo, né? Tipo assim, leve só o suficiente. Os caras vão chegar lá, vão falar, pô, você não trouxe isso, não sei o quê. O máximo que vão fazer vai ser você mandar você pagar uma flexão, cara. Manda só o que é realmente útil, sabe? Principalmente uma coisa que todo mundo aí que vai entrar no exército tem que levar aí, cara, pro internato é relógio, cara. É a coisa mais importante de todas. Todo mundo que não tem relógio vai acabar sofrendo lá dentro, cara. A melhor coisa que você pode ter lá é um relógio, cara, teu amigo. A melhor coisa que você poder estar lá fazendo é você poder olhar, pô, já é tal horas, cara, te deixa muito mais tranquilo. Dentro do quartel, sem sair e sem visitas. A gente tinha que ensaiar uma formatura para se apresentar pros pais, familiares ou pras tias que só iam lá pra ver porque achavam legal. Ó, tá aí os heróis da nação, ó. Aí tinha mãe chorando lá porque o filho tava entrando no quartel como se isso fosse uma puta conquista, né? Mas enfim. Então, Eu sou obrigado a passar pano pro exército aqui também, cara. Eu entendo os pais. É muito porque, cara, com tanta coisa ruim que tem no mundo hoje em dia, tanta molecada aí caindo pro mundo das drogas e tal, os moleques entram no exército, querendo ou não, é algo ali que vai dar algum nível de disciplina. Claro que tem muito moleque que entra lá e sai pior, né, cara? Mas a grande maioria entra lá e traz valores ali, cara, pelo menos de amizade. Eu sinto que eu sou uma pessoa melhor de lá, no cara. começo, né, você não sabe marchar, não sabe fazer ordem unida, não sabe fazer nada. Então pode pesquisar aí na net e, cara, cada peão marchando das maneiras mais engraçadas possível. Mas no meu ano tinha uns caras surreal de burro. Você... Tinha um cara... o exército é um lugar que eu dei muita risada. Não, tinha um cara lá no meu, cara, que era assim, eu não vou lembrar o número dele, a gente chamava por números, né? Tinha um nome também, mas o nome eu não vou lembrar mesmo. Mas acho que a gente chamava ele mais pelo número do que pelo nome. Cara, mas era um moleque, cara. Tipo assim, eu não quero ser sacana com ele, cara, mas eu acho que ele tinha realmente alguma deficiência, cara, porque não tinha condição que lá, cara, ele não conseguia marchar, cara, e a gente, todo mundo era punido. Isso que era o pior, que no exército, se um erra, todo mundo é punido, e o moleque não sabia. Pra quem assistiu, cara, o Nascido pra Matar, cara, o moleque era o Gomer Pyle, cara, lá no bagulho. Isso, graças a Deus que ele não terminou do mesmo jeito que o cara, inclusive ele saiu antes. Ele vazou, não lembro por quê, cara, que alegou pra sair, pra conseguir vazar do exército. Mas, nossa, cara, ele era, assim, terrível, mano. Depois da cerimônia, teve uma espécie de lanchinho bonitinho com cachorro quente e suco de laranja pra relaxar.
E tava todo mundo suave lá quando chega um sargento, chama a atenção de todos e pede pra nos despedirmos de quem foi com nós, né? E o inferno simplesmente começa ali. No meio do lanche, ele está fazendo lanche do nada, vai a família pra lá e os recruta pra cá. Nesse período, seu uniforme oficial de combatente vai ser o cotonete, né? Uma camisa branca com calça jeans. E eles não vão te chamar nem de Ô, recruta, louco. mas sim de conscrito. Isso aqui é diferente. Conscrito, eu chamava mesmo de conscrito, que ridículo. Mas, nossa, o cotonete, aonde eu servi, você só usava quando ia entrar. Depois você não usava mais lá dentro. Lá dentro só usava essa roupa aí de fundo aí. Mas. E é O que eu ia falar, na cara? base do grito. Quando eu ia falar digo mais alguma outra grito, coisa, é esqueci. grito mesmo, cara. Parece que os caras fazem um curso de como berrar dentro da sua alma. Ah, é, uma coisa que me chateou muito, e meus pais, cara, quando eu fui servir o exército, uma coisa que foi realmente sacanagem, cara, é que o capitão lá da onde a gente foi servir falou, ele fez uma reunião com todos os pais antes da galera entrar pra meio que falar, ó, vai ser de boa, não sei o quê, e falou que todo mundo ia pegar o celular todos os dias, cara. Eu penso assim, cara, ele poderia ter mentido pra nós. Falado assim, sabe? Que eu vou falar, pô, é óbvio que o cara tava mentindo, vocês acham que vocês iam pegar o celular todo dia de noite? Mas, pô, cara, eu acho que ele poderia ter mentido pra nós. Agora, pros pais, cara, eu achei que foi muito feio o que ele fez, cara. Porque minha mãe mesmo, cara, ficou extremamente preocupada em casa por causa disso, sabe? O que custava o cara falar, ó, eles não vão ficar com o celular, eles vão ficar muito pouco. Até eles deixaram a gente pegar, tipo, uma vez por semana, por 30 minutos, sabe? Uma parada, assim, muito bizarra. Ahn, Enfim, mas... O que custava ter honestidade, né? Eu achei que foi algo antiético que o cara fez, assim, realmente... É o tempo todo conscrito pra lá, conscrito pra cá. Vai entender a cabeça do conscrito cara, né? sentido, Maldade. conscrito, arruma essa cama. Não importa se você acabou de acordar ou se tá no meio do almoço, alguém vai sempre estar gritando. Nos primeiros dias você Conscrito, cara, ainda nossa, tenta conscrito é entender o que tá humilhação acontecendo, mas logo percebe que não dá pra pensar e só agir. Ali é um lugar que Não ninguém é que o JJ lembra dessas coisas, pensa. cara. Nem É um lembrava de treinamento conscrito. psicológico pra quebrar o civil dentro de você. Tudo é Não sei cronometrado. qual que é a idade do JJ, cara. O banho, o tempo pra comer, até o tempo pra respirar parece que é medido. Eu lembro quando a gente foi comer, o cara deu 5 minutos pra gente. Ah, mas deve fazer muito tempo que ele saiu do exército também, né, cara? Aqui é impossível você tá no exército e ter um canal no YouTube, cara. E ainda disse que a gente tava Não no dá tempo céu, de porque fazer no tempo nada, dele ainda mais era produzir 2 vídeos assim. milésimos. E nesses 5 Então certamente ele começou o canal depois de ter minutos, se saído. alguém fizesse alguma merda, já diminuía pra 3, pra 2, pra 1, até a gente ficar sem almoço. Mas eu acho que a pior parte era o café da manhã, onde você tomava um Nescau do governo, assim, com aquele custo de escola pública, né? Doce pra caramba. Cara, eu vou falar pra vocês, eu não sofri muito com comida, cara. Eu acho que, eu sempre falei isso, quanto menor, melhor no exército, sabia, cara? É o contrário aí, na polícia você só vê aqueles caras grandões e tal, cara. Pra você servir o exército, cara, quanto mais baixo e mais magro você for, melhor, cara. É melhor, cara. Porque, cara, quanto mais magro você for, menos você come. Mais baixo também, né, cara? Porque você vai ser menor, você precisa de menos comida, menos energia, cara. Porque a coisa que muita gente, cara, muita gente mesmo diz que sofre no exército é com comida, cara. É que fala, tem fome, que não consegue comer, cara. Eu sempre fui muito magro, cara. Agora que eu engordei um pouquinho mais, cara. Mas eu sempre fui muito, muito magro. Então no exército eu não sofri nada, cara, com comida, assim. Eu levei numa boa, cara. Eu comia de boa, Com sabe? pão d'água seco, né? Tinha umas goiabadas lá, só coisa que passa vibe ruim mesmo. E tinha que comer tudo em 2, 3 minutos, porque de alguma Total. forma, na cabeça do sargento, o café da manhã ele E se você não comesse e se ficasse um pra trás ainda demorando, os outros lá fora ficavam em posição de flexão ou coisas assim, sabe? Até o outro, e ficava bem assim, a gente ficava fazendo flexão e falando, sei lá, o número 11. Obrigado, 11, obrigado, 11, até o cara sair, cara. Pô, que era mais rápido sacanagem. que o almoço, então 3 minutos pra você comer um pão d'água seco lá. E eu lembro que não podia... A gente não era acostumado a falar senhor, tinha que falar senhor pra tudo. Deus o livre se tu chamasse alguém superior a você de você, né? Ridículo, Se né, referir cara? por você, era só senhor. Eu sabe? até entendo você chamar uma pessoa, mas pô, que nem os moleques do outro ano, que no caso quando você serve, você tem alguns soldados que são do ano anterior ao seu que continuam pra dar um auxílio lá e tal, né, cara? Mas e você tem que chamar esses moleques que tem um ano mais velho que você de senhor, né, cara? Assim, uma parada que parece que é só pra humilhar mesmo, né? Sei lá. Sargento, Sendo que na verdade eles têm a mesma condecoração que você, né? Você não deveria ter que falar senhor pra eles, já que eles são soldados igual você, querendo ou não, né? ou tenente e tal. Tudo era assim, senhor. Você São não soldado EP, mas pô, no final é a mesma coisa. podia falar sim. E o internato é uma rotina de máquina, né? Acordar antes do sol nascer, na parede tem um quadro explicando como você deve fazer sua cama, porque cada dia é um jeito diferente. Então você canta o hino, Nossa, corre, todo marcha, dia, é come, verdade. limpa, treina e repete, todo dia.
O corpo começa a doer em lugares que você nem sabia que existiam. E o sono, cara, sério, o sono vira um luxo. Um luxo. É um hotel de 5 estrelas de frente pro mar, bem acompanhado. As pessoas dizem que o exército te transforma em uma máquina de disciplina, mas eu, na minha experiência, me tornei um dorminhoco, cara. Eu também, cara. Até hoje em dia eu acordo tarde pra compensar o que eu não dormi. Falar pra você, cara, eu acho que o exército fez mal pro meu sono, cara. Até hoje eu nunca consegui ter sonos de qualidade, sem dormir pra valer, cara. Até hoje eu durmo mais do que eu necessito, às vezes, cara. Eu não consigo acordar cedo, assim, tenho muita dificuldade pra acordar cedo, porque eu acho que eu me acostumei muito a ser acordado no grito e etc lá, sabe? Eu acho que isso fez realmente mal pra mim na minha vida, E cara. no exército, pra você ter uma ideia. Dona Safada, né, o famoso... Eu acho que assim, você aprende a valorizar. De fato, você aprende a valorizar o tempo de sono que você tem. Você chega em casa depois desse tempo e você fala assim, caramba, que maravilha, eu tenho uma cama para deitar. Mas que eu acho que faz mal pra você, faz. Cotonete parece uma piada pronta, cara. Você de cotonete com o cabelinho raspado lá, você passar na rua assim, as pessoas vão rir de você. Qualquer coisinha suja essa roupa. Ainda mais que você vai ter que estar toda hora no chão fazendo posição Caramba, mas de o cara fleca, tava de cotonete, cara. Isso é sentado nossa, dois. E parece que é de bizarro. propósito, porque ela Coisa suja feia, com uma cara. manchinha e você já leva uma puta bronca. Aí você vai lavar, todo mundo vai lavar a roupa junto, assim. Às vezes um idiota coloca uma coisa de cor, já mancha a sua camisa branca. Você tá ferrado. Se um erra, todo mundo paga. Isso é real. Não importa se foi o cara do exército vizinho da sociedade. Se ele fizer uma merda, você vai pagar junto e você vai aprender a odiar ele em silêncio. A noite no quartel é um capítulo à parte, né? E pra quem serviu é impossível esquecer. Antes do toque de recolher ainda, você podia tomar um banho à noite ali sem ninguém te perturbar. E era um monte de... Será que podia, cara? Eu não lembro se podia tomar banho de noite no meu, não, hein? A gente tomava banho todo dia depois do exercício físico que tinha pela manhã. Mas de noite eu não lembro se podia tomar banho, cara. E chuveiro era assim mesmo, igualzinho esse lugar aí, cara. um do lado do outro. Fala pra vocês, aqui tá até bonito, cara. O meu era mais feio, cara. O lugar onde servia era mais feio, que tá ladrilhado, Sim, tudo. basicamente você tomava banho pelado com um monte de cara do seu lado. Mas de alguma forma você não ligava, acho que você já tava tão na merda que aquilo esse é o nem te ponto importava mais, né? Aí a gente ficava conversando. Coisa, a cena mais ridícula que tinha não era nem essa, cara. Depois você tava dentro do chuveiro, até. Você nem ligava, você só se limpava ali. Mas, cara, enquanto você. Tipo assim, era muita gente pra pouco chuveiro. Então ficava uma filinha de todos os homens nus segurando um sabonete, cara. Nossa, era uma cena assim. Além de constrangedora, patética, né, cara? Outra coisa que é só pra humilhar as pessoas, né? Porque, cara, que diferença faz você... Tipo assim, que diferença faz você colocar uma divisória ali, né? Na guerra você não vai tomar banho, sabe? Entende? Tipo, se for fazer uma parada sobre... Ah, na guerra você não vai... Pô, então ninguém toma banho durante o mês, né? Que vai ser como vai ser na guerra. Por que tem que tomar um do lado do outro, né? Só pra humilhar, Bem cara. tranquilo. Depois de um dia de sol, poeira e grito, parecia que finalmente ia ter um pouco de paz naquele lugar. Mas no quartel, a paz é só uma ilusão temporária. Alguns já eram selecionados para revezar e ficar de guarda nos alojamentos. Verdade, né? cara, bem lembrado. A guarda é uma parada que você tira depois, geralmente, desse primeiro mês. Você passa o primeiro mês em internato, né? Você passa o primeiro mês inteiro lá. E depois do primeiro mês você volta pra casa todo dia, né? Mas você ainda acaba tirando guardas, que uma ou duas vezes na semana você tem que ficar lá no quartel de guarda, que é a coisa mais terrível, amaldiçoada, que eu desejo nem pro meu pior inimigo aí, né, cara? É uma coisa assim que destrói sua mente, cara. Os outros iriam Mas verdade, né? Já no internato a gente tirava guarda, cara. dormir. Eu não lembro se eu acho que eu tirei uma Quando vez. finalmente apaga as luzes, o alojamento mergulha naquele silêncio estranho, né? O tipo de silêncio que só existe em um lugar onde todo mundo tá exausto, cara. Você consegue ouvir o grilo, o ranger dos beliches e aquele barulho de gente respirando pesado, cara. Alguns dormem em segundos, outros ficam olhando pro teto, pensando em casa, na família, no cachorro e tentando lembrar como que era a sensação de ter um travesseiro decente. Às vezes você acorda com alguém falando, dormindo, outro roncando e um terceiro chorando baixinho, escondido pra ninguém ver. É, meus amigos, o exército tinha um terrível, lema, cara. né? O Aqui- primeiro mês, cara, se passa muito mal mesmo. Eu lembro que a rapaziada fazia até oração, com a corrente de oração de noite, cara, porque você não espera, é um chacoalhão, né, cara? Você tá naquela vida de colégio, de boa, e de repente você vai pra aquele lugar lá, cara, que os caras não te respeitam e tudo mais, é uma situação É terrível, onde assim. o filho chora Eu e brinco, assim, falando pra vocês e tal, que eu não me arrependo, de fato eu não me arrependo, cara. Eu acho que foi uma experiência pra vida toda. Mas... Ah, cara, que tem muita coisa errada, tem, né? a mãe não vê. Certa vez eu tava dormindo. Muito abuso ali, não abuso literalmente, aí sai fora, cara, que eu sou espada, né? Mas, tipo assim, eu digo que tem muito abuso
sem brincadeira, tem muito abuso de poder, assim, né, cara? Os caras, sabe? Principalmente. E é interessante, cara, que as paradas de abuso de poder no exército são sempre da galera que tem o grau mais baixo. Os caras mais chatos, cara, quando você serve o exército, são esses malditos aí, soldados EPs aí, cara. Olha, que são todos os moleques aí, que eu sou mais velho que eles hoje em dia, cara. São toda uma molecada que merece tomar um tapão na nuca, né, cara? Porque. Olha, são sempre eles que são os mais covardes lá dentro, que ficam querendo humilhar a rapaziada e tudo mais, né? Parece que sobe na cabeça dos moleques. Você vê que os caras são sargento, capitão, tenente, os caras ligam, são cada vez mais de boa, sabia? Tranquilo, como de costume, né? Quando um dos sargentos acordou todo mundo de madrugada e fez a gente lá fora, ele molhou alguns, fez Os todo piores são cabos e soldados, cara, esses são os mundo piores. correr, pagar flexão, deu uma mijada na gente. E o pior é que eu nem lembro o motivo, era só uma coisa banal pra retratar a autoridade deles e como você não tem paz nesse lugar. Tipo, agora você não tem mais autonomia, você é um robô. Acordar no quartel é tipo nascer de novo, é só que de um jeito bruto, né? O sono mal começou e já vem um bando de alarme às 5 da manhã, aí a galera já levanta, fazer a barba, arrumar a cama, limpar o alojamento, faxinão. E em segundos o caos já começa, né? É um baile descoordenado de gente pulando da cama, vestindo cotonete, ainda meio dormindo, procurando a meia, coturno, cinto. Quando depois que você recebe a farda, você tem uma bandeirinha. Às vezes você perde. E, cara, se tu perder a bandeira aí também. Bandeira no internato, você tá fudido, tá lascado mesmo. Se você... Mas o cara tem que ter um QI a menos também, né? Um QI negativo, perder a bandeira. É só você deixar grudado na roupa mesmo. Você viu, vai aprender a odiar... Eu não vou mentir pra vocês, cara. No internato inteiro eu não lavei a minha farda. Eu só revezava as fardas do exército, porque o que sujava mesmo no internato era a roupa de TFM, que fala, né, de exercício físico, que é uma branca, que não é o cotonete, é outra, é uma regata. Aquela sujava mesmo, que eu lavei, cara. Mas as normais, que eu sinceramente, eu sou sincero com vocês, cara, não lavei, cara. Desodorante barato, porque o alojamento fede de com a mesma, cara. desodorante. Tem que ser, aliás, tem que ser macho, cara. Seja assim, tipo assim, você... No sentido que... Não no sentido, tem que ser machão. No sentido que você tem que ser... Você tem que aceitar, pô, tô numa situação lascada aqui, cara, eu não vou me dar certos luxos. Se for pra passar o mês inteiro com a roupa suja, mas eu ganhar alguns minutos de sono, eu vou preferir receber alguns minutos de sono do que do que perder tempo lavando minha farda. 24/7, e quando o oficial chegava, além de dar um grito pra anunciar que a vossa senhoria chegou, ele analisava as camas, limpeza e barba. E sério, o cara passava o dedo. Assim, ó, e ele... Passava o dedo. Isso é verdade mesmo, cara. Olha que coisa. A gente até zoava, né, cara? Que falava assim, pô, falta o cara vir aqui e começar a cheirar no seu pescoço. Falava, nossa, tá cheiroso hoje, tá próximo. Que perfume você passou, né, cara? Uma parada bem homoafetiva, por assim dizer, cara. O cara passava o seu dedo, ó. Isso aqui não tá liso, não. Vai lá e pega lá, passa a barba. Ele dava 2 minutos pra você sair correndo e terminar de passar a barba, cara. E eu sempre. Eu não tinha barba antes de entrar no exército. Mas eu nunca fui um cara muito, ligou muito pra minha aparência, sinceramente. Então, eu nunca fiz a barba muito bem feita, tanto que até hoje, cara, sinceramente pra vocês, quando eu tenho que fazer a barba, eu ainda uso daqueles, daqueles barbeador do amarelo lá, aquele mais fraquinho, cara, porque eu sou péssimo com essas coisas, tinha um pozinho em algum lugar e o dia já virava um inferno. Ele diminuiu o nosso tempo de comida e descanso só por causa de um pozinho ali. E na verdade eles nem ligavam, cara. Era só pra seguir uma agenda de lavagem cerebral em jovem de 18 anos. Eu lembro que tinha um comandante de companhia, que era um tenente, né? Eu acho que esse cara assistiu Peaky Blinders na época e ele começou a agir igual o Thomas Shelby, frio e calculista, daí com aquele gorrinho militar pra baixo e caminhando que nem o Thomas Shelby, tipo, olhando pra baixo, assim, ó. E a gente fez uma limpeza perfeita no alojamento, cara. A gente passou a manhã inteira, assim, acordando mais cedo. A gente combinou, vamos acordar mais cedo e fazer essa limpeza no padrão pra gente não pagar, não se dar mal, entendeu? O cara chegou lá e falou que foi a pior limpeza que ele já viu e por conta disso a gente ia sofrer e que o internato não acabaria em 30 dias, a gente ia ficar... Eles falam muito isso, cara. É a maior mentira, é óbvio que vai acabar, aqui, né, cara? E a gente... Não vai acabar, cara, porque o próprio exército precisa... Tem recursos ali, né, cara? Os caras vão ficar gastando comida ali, né, cara? Mantendo toda a estrutura e etc, né, cara? Óbvio que não, né? Fora que eles têm que manter um pessoal ali pra cuidar da galera, né? Então... é óbvio que você não vai ficar mais do que 30 dias. Pode ficar mais 1 ou 2, mas, tipo, ficar eternamente você não vai. É óbvio que você vai sair com 30 dias. Acreditou, caiu na falácia do cara. Mentirada, mas né? era só pra seguir uma agenda, assim, porque deu
Ali umas 2 semanas a gente fez uma limpeza cachorra lá, a gente falou, que se foda, tô cansado dessa porra, se for pra pagar, Daí ele vai falar paga. que ficou bom, O cara né? chegou lá e elogiou todo mundo na frente da Total, companhia. cara. Parabéns. É pra você aprender, mas eu entendo qual que é a moral da parada. É pra você meio que aprender a não ligar, sabe? Eu lembro, cara, que quando a gente ia jantar de noite, quando a gente voltava pro alojamento, tava todos os colchão, todas as camas, tudo jogadas. Se os caras vinham, os sargentos e os soldados lá, vinham lá e zaralhavam tudo lá pra gente ter que arrumar geralmente. No primeiro dia que a gente ficava assim, nossa, caramba, como isso aconteceu, cara? Cara, nos últimos dias a gente voltava, que a gente nem ligava, voltava igual um zumbi, assim, voltava e falava, tiraram, beleza, ia lá. Tanto, cara, que quando a gente começou a fazer isso, logo eles pararam, que viram que isso daí já não afetava a gente, tá ligado? Pela limpeza, guerreiro. Ficou muito bom a limpeza. Sendo que tava uma merda, entendeu? Então eles só seguiam um cronograma, assim, ó. Tipo, a primeira semana eu vou assustar eles, na segunda eu vou elogiar pra eu ter um pouquinho de carisma, né? Então era aquela mesma rotina. Você acordava cedo, o pátio às vezes ainda tava meio escuro, o céu cinzento, Mas vento total, gelado, cara, aquelas... todas as atitudes, tanto que a maioria não sei se a experiência dele foi assim, cara, mas tinha um tenente, cara, que era muito, muito maldito lá no nosso internato, mas depois que acabou o internato, com o tempo ele foi se tornando cada vez uma pessoa mais legal, assim, pra gente. No final a gente jogava bola, ele jogava bola com nós lá, cara, era um cara gente boa. Só que você vê que ele tava meio que seguindo um papel que ele tinha que cumprir ali no internato, que ordens que vem de cima do cara. Pô, você tem que ser duro com os moleques lá e tal, sabe? Sensação que o tempo parou, cara. 30 Então é duro dias de você internato culpar muito pareceu os um caras ano. também ali. Eu A acho tropa que todos eles ali no final são. Tem um papel a se cumprir ali, né, fome em cara? linha e o sargento já tá lá, impassível, olhando pra todo mundo como se fosse enxergar a alma de cada um. E se você se mexer, você leva uma bronca, quem respira alto leva bronca, quem piscar fora de ritmo leva bronca, e é o início de mais um dia no inferno organizado. É nesse ritmo que o conscrito começa a mudar. Aos poucos ele deixa de ser só um civil assustado, de cabelo raspado, e passa a começar a parecer um militar. Você ganha uma farda velha da subtenência e agora você é oficialmente Velhona. um recruta do exército brasileiro. Minha farda, pra ajudar, tava toda descosturada, então eu tive a Nossa. façanha de fazer um serviço de tia pra Eu costurar. lembro que eles pedem pra você levar um kit de costura, e graças a Deus eu nunca tive que usar isso, cara. farda, E olha que minha mãe é costureira, cara. Realmente costurei tudo errado. Tinha um cabo desgraçado Mas que eu não olhava as manjo costuras nada. mal feitas e ele arrancava assim, ó, e mandava te costurar tudo de novo. E sério, eles te mandam trocar a farda pelo cotonete e depois vestir a farda de novo tantas vezes que você aprende a engraxar o coturno no escuro, a vestir a farda em segundos. E assim, cara, de novo, eu tô relembrando aqui, eu paro pra pensar, cara, como o exército pode ser uma experiência tão maneira, né, cara? Pode ser algo tão engrandecedor, mas os caras zoam tanto, cara. Que nem ele falou, cara, quando você leva todas as coisas no começo lá, eu lembro, cara, que você chegava, assim, com todas as coisas que eram caras pra caramba, cara, dava mais de 100 reais na época pra você comprar todas as coisas que os caras colocavam na lista. E é pesado, né? Mas na época que o dinheiro valia mais, né, cara? 5 anos atrás eu servi. Então, tipo assim, e quando você chegava lá, os caras iam e simplesmente jogavam tudo no chão, sabe? Assim, falar, explode aí no chão aí, pra ver, sabe? E depois mandava você guardar tudo na correria, assim, guarda aí, não sei o que. Você jogava tudo no armário, cara. Pô, tipo assim, o que custava os caras simplesmente deixarem você colocar ali? Sabe, com todo respeito, cara, eu vejo lá que tem aqueles treinamentos de SEALs, da Marinha Americana lá e tudo mais, cara. Mas eu acho que nos Estados Unidos, pelo fato, cara, de você ser. Do cara ter que. Ele querer entrar pro exército, não ser algo. Ter que ser algo voluntário. Cara, com todo respeito, eu duvido, cara, que lá no exército, de cara, lá no exército dos Estados Unidos, os caras já começam, assim, te zoando dessa forma, assim, jogando as coisas no chão, né, cara? Porque eles querem que você permaneça ali no final, né, cara? Então, eles vão te preparando aos poucos. E tem umas coisas no exército brasileiro que irritam muito, principalmente essa questão de organização, cara. É o que mais me irrita. Porque tem coisas que são muito maneiras, cara. As atividades e tal, até os exercícios, é muito maneiro, cara. Só que é umas paradas chatas, de novo. Por que os caras não podem dar um tempo pra você organizar suas coisas? O que custa de manhã, em vez dos caras fazerem aquela correria pra te acordar de manhã, cara? Você tá começando ali, sabe? Pô, precisa dessa loucura, né? Pô, não custa nada os caras falarem assim, ó, vocês vão acordar X horas, vocês têm 1 hora aqui de café da manhã, você pode ir lá tomar café e tudo mais, né, cara? Pô, parece que... Fora que eu acho isso mais ridículo, que isso não te torna... Eles deixaram você por conta própria, te tornaria muito mais capaz, que você teria que tomar suas próprias atitudes, organizar, gerenciar outras coisas. Eles querem que você seja um robô, né, cara? E marchar sem pensar. Eu, pra variar, eu tinha um Kanga, que pra você que não sabe, teu Kanga é o cara do teu armário do lado, que tudo que ele fizer você tem que ajudar ele. E o maluco simplesmente não conseguia tirar o coturno ou vestir. Então eu ficava lá puxando o coturno do pé dele, assim... E o coturno não saiu, eu arrastava ele assim, ó, de um lado pro outro.
Mas uma parte boa disso tudo são as pessoas que você conhece, né? Sim, No isso é começo legal, ali, a todo rapaziada mundo é é muito estranho maneira. pro outro, são só dezenas de rosto igual, tudo de cabelo raspado, farda branca, expressão de medo. Mas você começa a perceber quem que é o cara que te empresta a graxa quando a tua acabou, é quem divide a água, o que te ajuda a esconder uma falha antes do sargento ver. E esses pequenos gestos viram laços, cara. Tipo, você tem que dobrar o uniforme, todo mundo tem que dobrar o uniforme igual, assim, ó. E o outro vai lá e te Dobrar o ajuda, é bem, uniforme, bem isso legal, não. né? E quando vem o castigo, Não, as amizades que você faz lá é muito legal. Uma pena que eu tinha um amigo, cara, que. O 3-1 chamava ele de De Souza, cara, um amigo que eu fiz lá no exército. Que eu lembro que eu fiz amizade com ele porque ele lia Berserk também, cara. A gente fez uma amizade lá. Ah, é o único cara que eu ainda tenho, entre aspas, um contato, mas eu tinha muitos amigos lá na época do exército, cara. É uma pena muito porque eu não. Os caras eram muito de festa, as coisas eu nunca fui, então eu meio que distanciei de toda a galera depois que eu saí do exército. Mas eram amizades realmente legais que eu tinha na época lá, mano. coletivo, né? Que é Eram muitas pessoas, assim, muito diferentes, que nunca seriam amigas em outro momento, sabe? Mas que ali eram super colegas, tá ligado? flexão, agachamento, corrida. É sempre o mesmo grupo que olha um pro outro e solta aquele sorriso cansado, né? Como quem diz, tamo junto nessa porra aqui, bicho. Eu lembro que tinha um parceiro que a gente conversava, tipo, quando a gente sair desse internato, a primeira coisa que vamos fazer é tomar uma cerveja bem gelada, cara. E dito e feito, a gente toma uma até hoje. Nossa, eu não fiz cerveja, até porque eu não tomo cerveja, não gosto. Mas eu lembro, cara, quando eu saí do internato, a primeira coisa que eu fiz, que eu falei, meu pai foi me buscar, cara. Falei, meu pai, cara, para aí numa conveniência, aí numa loja aí que eu preciso comprar alguma coisa pra beber, cara. Meu pai foi lá e comprou pra mim tava sem dinheiro ali naquele momento, né? Ele foi lá e comprou pra mim uma Pepsi, cara. Nossa, acho que foi o melhor refrigerante que eu tomei na minha E vida, apesar de cara. ter sido um inferno para muitos, o internato foi pra mim o melhor E foi maneiro que eu não contei. Meu pai não contou pra minha mãe que eu tava voltando, então eu fiz uma surpresa pra ela na hora que eu cheguei. Tipo aqueles soldados que voltam do Iraque, sabe? período do quartel. Cara, era cada coisa engraçada que acontecia. Você rachava o bico, passava o dia inteiro rindo. Os sargentos riam também. Tinha cara que em 30 dias não aprendia a fazer o básico que era pra você aprender Não, no era só primeiro. retardado, cara. É assim, é impressionante. Lá você vê, cara, que o QI médio do brasileiro é 83 mesmo, cara. A molecada é muito burra, cara. Assim, nossa, era umas paradas retardadas que a gente fazia, Dia. cara. Eu tô incluso nisso, assim, Eles é. eram chamados de raros pelos oficiais, né? Por Raros, serem isso muito mesmo. burros além da conta. Raros. Eu lembro que um dos dias que eu mais dei risada, isso até é um pouco Os meio termos são cruel e legais, né? triste, assim, eu dei risada. Tá vendo? Tipo, o exército tem altas paradas que são muito engraçadas, né, cara? Mas, putz, os Só caras porque, zoam a sei parada, lá, né? cara, muito aleatório. Os sargentos, eles não tinham nada pra fazer, então eles ficavam fazendo zoeira com a gente, né? Então eles fizeram um concurso pra ver quem era o recruta mais feio do quartel e foda-se. Lá não tinha lacração nem nada do tipo, cara. Era zoeira raiz mesmo, Raiz né? mesmo, E por era um isso mesmo, cara. No exército era. Lá não tinha. motivo, eu achava aquilo legal, entendeu? Eu já Não, tava era ficando doente divertido, também. cara, não dá pra Antes da negar. gente dar o tiro de fuzil, o sargento fez a boa vontade de mostrar pra gente todo tipo de gore que acontece com quem não manuseia corretamente um 762, inclusive vídeos, né? Confesso que foi bem traumatizante, Caramba, ele não me mostraram. Eu acho que mostraram. Acho não, mostraram imagens, mas vídeo não. mas me ensinou a Queria sempre ter visto tomar o cuidado vídeo. com a arma. Mas foi nesse período que aconteceu uma das situações mais vergonhosas da minha vida, né? Foi no dia do tiro, né? Eu tava sentado lá no chão de terra, né? E a tropa inteira tava sentada junto, esperando a sua vez de atirar, né? Dava pra escutar aquele som do fuzil, a gente tinha tipo um tapador de ouvido, porque sem o tapador não é que nem no Call of Duty, você joga bem de boa lá, é um barulho muito alto, cara. E cada um que voltava da linha de tiro saía com aquele olhar misto de alívio e orgulho de si mesmo. Mas enquanto todo mundo esperava a vez ansiosamente, eu tratava de uma batalha completamente diferente na minha cabeça. A vontade desesperadora de mijar. Foi aí que eu percebi que o verdadeiro inimigo não era o Complicado, cara. alvo, era a minha bexiga. Eu juro que parecia que eu tinha Pior que tomado no uns exército tem momentos que são assim mesmo, que você não tem, você precisa estar lá, eles não deixam você simplesmente ir no banheiro qualquer hora, você tem que ter. Né, tem que ser no momento, nas horas corretas, né, quando você tem tempo, nesse mês, claro. 3 litros de Mas. água E antes de você sair fica do lá preso, alojamento. cara. Eu É tentei complicado. segurar, cara. Pedi pro sargento umas 4 vezes pra ir mijar e ele só falava, aguenta aí. Teve uma hora que eu falei com o coração pra ele, sargento, eu realmente preciso mijar, cara. E ele me olhou com uma cara que parecia que eu tinha ofendido a bandeira. Parecia que eu tinha batido da mãe dele, cara. Foi então que eu percebi que ele não deixaria eu mijar.
Pensei, beleza, né? Se o exército é Cara, pior que eu vou guerra, falar pra você, o dia que eu fui. Eu sou exatamente o contrário do JJ nisso, porque o dia que eu fui atirar de fuzil foi, acho que, o dia mais foda que eu tive no exército, assim, cara. Foi o dia mais irado. Eu lembro que a gente foi de manhãzinha, cara. Foi longe pra caramba daqui de Curitiba. Foi lá numa cidade que chama Palmeira. E lá tem um stand de tiro, por assim dizer. Na verdade, não é um stand de tiro, é tipo. Porque é um quartel que fica, tipo, numa zona rural. Mas. Não é bem zona rural, é mais tipo floresta, assim, por assim dizer, sabe? E daí, cara, foi muito maneiro que a gente acampou lá, né, cara? Então foi legal que a gente teve que fazer fogueira e, nossa, foi muito top, cara. A gente comeu, assim, aquela ração militar, que não é uma ração, que fala ração militar, parece que é uma ração de cachorro, né? É arroz e etc, né? Foi muito da hora, a gente fez lá fogueirinha e tal, e acampou, cara, e o céu, nossa, tava muito lindo, cara. E além de tudo, pra coroar isso, eu ainda ganhei o prêmio de melhor atirador combatente, o que é uma das minhas pequenas conquistas da minha vida. então hoje é sobrevivência. Eu sou bom de Tava tiro, todo mundo rapaziada. olhando Tô pro pensando o quê? nada lá, né? Cansado e eu ali sofrendo em silêncio. Até que não deu mais, cara. Eu simplesmente mijei nas calças. Só que não era um Caramba. pouquinho, não. Era tipo uns 3 litros só, não parava. Fiquei Ô, todo louco, ninguém mijado, viu, não, bicho. cara? Tipo, eu ia dar um tiro de 7,62. Eu precisava estar Mas se bem que a roupa do exército é meio camuflada, né? Talvez não apareça, mas. tranquilo. E quando você tá com vontade de mijar, você fica até mexendo a perna, assim, ó. Você não fica tranquilo. Então, eu me encontrava no meio da terra, sentado, com a farda molhada, e uma poça de água começou a se formar, assim, embaixo de mim. Caramba. E eu fiquei... Se eles virem essa porra, eu tô fudido de um tanto, cara. Eu vou ser piada pro resto do ano. Então, eu, num ato de puro instinto, peguei, tirei o capacete da minha cabeça e coloquei em cima ali, ó, onde tava mais ou menos a poça, né? Fingindo que... Pra tampar. Fingindo que tava descansando, nada tava acontecendo. Mas aí o sargento começou a gritar pra fileira por fileira e levantando, e tava chegando perto da minha. Obviamente, quando eu levantasse, a poça que eu Ia deixei aparecer. ficaria ali no chão, marcando toda a vergonha que eu ia passar. E eu Nossa, pensei, esse filme das caras, ele ia ser humilhado, cara, assim. acabou. É hoje que eu vou preso por mijar. Um direito que até mendigo deve ter. Mas eu juro pra vocês, pouco antes dele falar isso, cara, eu juro que isso não é mentira. Deus mandou chuva cair do céu. E aquela chuva grossa, Caramba, cara, salvadora, milagre, lavou milagre, a cara. terra, lavou a farda e lavou a minha Caramba, vergonha. que história maneira, Foi tipo uma cara. bênção divina. Não duvido em não, forma cara, de pode ter acontecido tempestade. mesmo. E naquele dia, cara, eu aprendi a amar a chuva. Eu costumava odiar a chuva porque eu gostava de pescar no sítio e tinha que pegar uma estrada de 12 km. Inclusive, eu vi que ele postou um vídeo sobre pescaria ultimamente, Quando né? chovia, aquela estrada ficava intancável para quem não tinha um Uno. Mas depois do exército, toda vez que chove, eu agradeço a Deus. Né? Depois eu fui dar o tiro tranquilão, legal. aliviado, cara. Eu nem tava nervoso com o tiro, eu tava nervoso. Nossa, outra parada porque maneira de quando você dá o tiro, que eles deixam você dar um tiro. No meu, deixaram a gente dar um tiro com aquele... Com aquela bala, eu não sei, cara, mas que tem tipo uma luz, assim, é muito top, cara. Os tiros ficam parecendo tiro de Star Wars, cara, é muito irado. Eu não sei se vocês sabem o nome disso, cara, é muito maneiro. Só algumas histórias engraçadas, uma envolvendo urina que teve no exército. Um moleque, cara, a gente ia alguns dias tirar a guarda na casa de um general lá. Em vez de a gente tirar a guarda no quartel, né, ficar lá de guarda no quartel, a gente ia ficar de guarda na casa de um general. E daí um moleque simplesmente urinou na árvore da frente. Lá tinha, inclusive, lá tinha banheiro. O moleque podia, tipo assim, a gente ficava, era muito de boa, lá era muito maneiro. Quando a gente ia lá, era, tipo, muito top. Em vez de se tirar a guarda, quando você tirava lá, você, putz, rezava pra Deus, que lá era muito de boa. Era só o moleque chegar e falar, falar pra outro companheiro dele, você não assume lá pra mim, lá pra ir no banheiro rapidinho, né, cara? Não, o moleque simplesmente urinou na árvore na frente na frente, era casa num bairro, tipo assim, a casa num bairro. Tinha um bairro da cidade aqui lá de Curitiba, num bairro, tem lá a casa do general e tem uma árvore na frente da casa do general. E tem uma rua, é ali, a casa mesmo. E o moleque simplesmente urinou ali, cara, abaixou as calças e urinou. O cabo que tava lá viu e falou isso, denunciou ele, obviamente, né? Ele ficou preso lá por uns 2 dias, cara, por causa disso, cara, por causa que urinou na frente da casa do general. Também, quase que moleque retardado, né, cara? E uma história aí do dia do tiro também, mas essa não envolvendo o número 1 e sim o número 2, é que outra vez, cara, lá no dia do tiro que a gente foi acampar, lá era um quartel, então tinha banheiro. A gente tava numa região meio longe ali do quartel, mas você podia levantar e ir no banheiro, era só você falar, pô, quero ir no banheiro, né? Não, o moleque simplesmente, cara,
Sim, e é que eu não vou saber fazer a curva da piada. Mas quando nós acordamos de manhã, um moleque, eu não lembro por qual motivo, foi andar no meio do mato e pisou num cocô. Simplesmente pisou num dejeto humano, né, cara? E eu lembro certinho, cara, dele gritando: Eita, pisei no cocô, cara. Nossa, todo mundo rachou, cara, rachou de rir. E não sei se descobriram, não me lembro se descobriram quem que é que tinha defecado. O moleque, em vez de ir no banheiro, o moleque cagou no meio do mato, cara, de noite. Vocês têm, tipo, de madrugada, vocês têm noção olha o nível do QI da molecada, não é QI 83, QI 70, né, Queria cara? mijar, cara. E parecia que eu já tinha feito aquilo um milhão de vezes. Foi muito fácil depois que eu mijei, nossa. Tu passa 30 dias dentro daquele quartel achando que nunca mais vai ver um travesseiro de verdade. Dorme em colchão fino, acorda com o sargento gritando no teu ouvido, toma banho cronometrado, come arroz com pedra e feijão com gosto de munição. Aí quando finalmente chega o dia da liberação, é uma sensação que não dá pra descrever, cara. Voltar pra casa depois do internato, uma maravilha. tipo, sair do inferno e É cair que nem eu falei pra vocês, cara, foi, nossa, a melhor Pepsi da minha vida, direto no cara. paraíso. Eu lembro que a única coisa que eu senti vontade nesse tempo todo foi de uma coca, cara. E eu saí de lá e tomei olha lá, uma ó. coquinha bem geladinha, cara. Foi uma delícia. E você faz tanta coisa difícil lá no quartel que depois parece que qualquer coisa fica fácil. Qualquer trabalho vira trabalho de criança, cara. Aí saindo do portão tu vê aquela cidade de novo, as ruas, as pessoas normais, os carros passando, né? Apesar de que na época na pandemia não tinha muita gente. E você pensa, meu Deus, o mundo ainda existe, cara. Tu chega em casa e tudo parece diferente. Tua casa parece Muito menor. louco, né? O chuveiro parece um spa de luxo, cara. A comida Isso é uma parada doida, cara. Você aprende a valorizar muito mais a tua vida, tipo, a tua família, etc., quando você sai de lá, né, cara? Você aprende a valorizar esses momentos. é a melhor coisa que existiu, você comer com calma. Entende? Até que tem um lado bom, você aprende a dar valor. Nossa, eu lembro que minha mãe fez um macarrão pra mim, cara. Eu passei até mal, cara, porque eu tava comendo. Isso, de fato, que nem a galera falou, sofre muito com comida, porque eu tava passando mal com a comida de lá. Por mais que eu não estivesse mal lá, eu fiquei mal quando eu fui pra casa, porque eu comi um macarrão muito top e sei lá, meu estômago não entendeu. Caramba, você tava só comendo porcaria e agora comeu uma comida tão boa. Essas coisas, né? Aí você deita na tua cama e ela te engole, assim, ó, macia, silenciosa, sem Mas no outro dia você tem que estar lá de novo, né? Isso que é duro. sargento, sem o verde oliva, sem toque de alvorada, aquela corneta chata desafinada, sem ninguém mandando tu alinhar o chinelo. É só tu e o som da liberdade. Tu pensa, caramba, eu sobrevivi, né? Mas não se engane, meu amigo, foi um mês ainda. Amanhã você vai ter que estar mais 11 cedo lá meses. novamente. A diferença agora é que você pode ir pra casa todo dia, né? Depois do internato vem aquele momento que parece o recomeço dentro do quartel, né? Mas eu tenho que dar graças a Deus, cara. Bom, se bem que isso é meio bizarro você falar graças a Deus, porque eu tive sorte que meu ano, eu servi o quartel em 2020, e caso você não tenha percebido, é o ano da pandemia, né, cara? Então eles liberaram a gente, acho que uns 5, 6 dias antes do que deveria acabar o internato, liberaram a gente pra ir pra casa. E depois, nos dias de. Mas não mudou nada, a gente não ficou em casa em nenhum momento do exército. A gente continuou indo todo dia, tá? Nunca ficou em tempo em casa. Mas o meu campo também, que vai ser depois, acho que provavelmente ele vai falar disso também, né? O meu campo também foi mais curto, foram só 4 dias, se não me engano, de uma semana. Então, isso foi muito bom pra mim. Só que teve um momento, cara, por ser na pandemia, que foi um momento igual, vocês lembram daquela época no Big Brother que falaram que tava tendo Covid, os caras falaram assim, nossa, tá acabando o mundo e tudo mais, vocês lembram disso? Teve um momento parecido com nós, cara, o tenente simplesmente chamou todos nós num canto e começou a falar, ó, lá fora tendo uma pandemia e não sei o que, a gente não sabia ainda, né? E tal, e não sei o que, cara, e a gente ficou super preocupado, cara, assim, foi muito doido. O mundo aí já meio calejado, né? Com o cabelo no limite da máquina, olheira eterna e a alma amassada, né? Aí o sargento já chega gritando, falando das divisões de seções, como se estivesse separando ovelha de bode. E é tipo um sorteio do destino militar, né? Fulano manutenção, ciclano intendência, tu aí vai pro rancho, né? E o pessoal do rancho já fazia aquela Pior cara porcaria, de velório. nunca peçam isso. Eu lembro aquele dia que quando no meu ano, eles pediram pra você, a galera podia se, no rancho a galera podia pedir pra ir, cara, tem muita gente que pediu pra ir, cara, a pior coisa que você faz, cara, o rancho é o pior lugar que você pode ficar no exército, cara, é horrível, horrível, tudo é horrível no rancho, cara. Eu, graças a Deus, servi no armazém lá, né, cara, então eu só ficava basicamente limpando barraca o ano Eu inteiro. sabia que o resto do serviço ia ser cheio de feijão queimado e colher de alumínio o dia inteiro. O rancho bisurado, né? E outros iam pra comunicações e já saíam se achando os hackers. Eu era de
do armazém e de comunicações também, né, cara? Porque você não tem uma arma, né, que chama assim de armazém, né? Então eu era de comunicações e do armazém. Então eu tinha aulas de comunicação também, de mexer com rádio e etc. Mas eu era mas eu trabalhava de fato no armazém, Do né? Até porque não tem como você trabalhar com comunicações lá. Geralmente quem pega comunicações pega em outro lugar. Tipo, às vezes o cara é do rancho de comunicações também, né? exército, tinha os almoxerifado que viravam tipo uns traficantes de papel higiênico do quartel. Mas eu fui pra subtenência, né? Na hora eu nem sabia Uou! Caramba, o JJ se deu bem pra caramba. direto o que que isso significava. Caramba, se deu muito Só bem. ouvi o sargento falando, você vai pra subtenência, eu pensei, beleza, né? Outro lugar chique aí pra mim sofrer. Não, Mas se deu por bem. incrível que pareça, não era um lugar ruim de trabalhar. Tinha um sargento muito gente boa, que ele Se você for esperto, você consegue manipular as coisas ali e nunca tirar a guarda, né? O moleque que era da subtenência minha, que subtenência é o cara que faz as escalas do quartel de guardas, geralmente. Então, o moleque que trabalha lá, às vezes, nunca tira a guarda. O moleque do meu ano nunca tirava a guarda, é cara. tipo o Lord Sadler lá do R4. E ele basicamente tocava um sino, assim, todos recrutas com as ferramentas, assim, pra roçar e fazer as paradas, entendeu? E eu fui pros computadores enquanto os outros ainda estavam mal. Mas de vez em quando eu precisava usar um tal de cri-cri, que era uma ferramentinha Todos, pra você né? tirar o mato do meu fio. E também usar a roçadeira pra roçar mato, igual o peão mesmo, né? Fazer pintura, enfim. E não demorou muito até que a gente fosse apresentado pra guarda, que era mais conhecida como serviço. E a guarda é, sem dúvida, o pior castigo do quartel. Você vai tirar a guarda o ano inteiro, né? Então, ali pelo menos uma, Guarda é duas vezes terrível. na semana. Tipo assim, depois, cara, falando sério com vocês, depois do campo e ele não falou do campo, inclusive, né? Mas depois do mês que você fica lá, depois tem que ficar alguns dias no campo, né? Então você vai lá, tipo, pra um campo. Que no meu quartel foi no próprio quartel, que o quartel que eu servi era gigantesco, então foi no próprio quartel que eu servi que a gente fez o campo. Mas no campo você fica, tipo, no meio do mato, fazendo coisas de meio do mato, né? Foi terrível o campo, assim, é os piores dias do exército, com certeza. Eu acho que se eu dormir 3 horas nesses 4 dias foi muito. Mas depois disso, cara, você vai e volta do exército todo dia, basicamente, né? Nos seus dias da guarda. Sinceramente, cara, é muito de boa o exército depois disso. É muito de boa mesmo. Eu lembro que tinha dias, cara, que eu ficava 1 hora no banheiro lá, cara. Eu levava um livro e ficava no banheiro lá, cara, porque eu não tinha nada pra fazer. Então, tipo assim, era muito de boa. O problema do exército é a guarda, cara. A guarda é terrível, é muito ruim, te faz ficar mal, cara. Quando você é escalado pra guarda um dia antes, você não consegue nem dormir, que você fala, ah, não, eu tenho que ir pra guarda, eu tenho que ir pra guarda. Você não quer dormir, que você não quer que chegue logo esse momento, cara. Te faz muito mal, cara. Semana você tira uma guarda, né? Final de semana, seja sábado, domingo, não importa. Feriado, Natal, a guarda nunca para. Pra começar, o nome já engana, né? Serviço de guarda. Parece algo nobre, tipo proteger o quartel com honra, manter a ordem, essas paradas aí. Mas na prática, cara, é tu virando um zumbi de farda. Não, e é umas coisas completamente ridículas. Ele já vai falar sono, que mesmo são fome coisas e uma arma que pesa mais do que tua vontade de viver. Verdade, eu cara. esqueci A galera não tem quantas noção vezes disso, cara. O fuzil, cara, ele pesa pra caramba. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei o fuzil, eu falei, caraca, cara, o negócio é pesado. virei psicólogo de recruta lá, que tava mal e tava pensando em pegar o fuzil e enfiar uma bala neles mesmo. Gente, até na guarda, cara, no lugar que. Quando, tipo assim, a guarda você tinha que ficar. Na minha, pelo menos, você ficava 2 horas no lugar da guarda. Tipo assim, ó, quando você assumia o serviço de guarda, você ficava 2 horas de guarda, ou seja, de pé, fazendo nada, lá só de guarda. 2 horas sentado lá na frente no portão do quartel e 2 horas dormindo. Era nesse ciclo durante. Você fazia 4 vezes esse ciclo, né? Era 24 horas. Lá onde você dormia, cara, tinha vários furos de bala, cara, da galera que realmente fez coisas ruins contra si mesmo, cara, churrascamento. Então, eu lembro que tinha um parceiro meu que a mulher dele traiu ele, né? E ele ficou sabendo e ele ficou muito Pior desesperado que no exército tem muito relacionamento que acaba por causa do exército. Inclusive, meu primeiro relacionamento acabou depois que eu entrei pro exército aí. pra essa mulher. Ele perdoou ela e ele ainda levou o celular pra guarda. E era proibido você levar o celular, então a galera pegou ele, plotou, a galera falava, plotei você com o celular. E aí ele ainda ficou punido. Ah, eu entendo, assim, cara. Acho muita sacanagem a pessoa terminar com você quando você entra no exército porque você não dá atenção, mas você não tem tempo. Eu acho que é um pouco sacanagem, né? Já que você está numa situação bem difícil. Mas eu entendo também, cara, que, querendo ou não, quando você tá com uma pessoa, principalmente num relacionamento que não é tão longo, cara,
você precisa ter um contato ali e tal, pra se conhecer e etc, né? Então, eu meio que entendo também, cara. Acho que eu fui sacaneado, mas eu entendo, eu entendo. Foi até preso, se eu não me engano, no O cara, quartel. a gente Mas começou. O cara fez só falar de guarda que o cara começou a contar as mazelas da vida também, né, cara? não se engane pelo nome. Qualquer coisa que você fizesse errado, você ia preso no quartel, né? E esse cara tava pensando seriamente em se churrascar, né? E eu, obviamente, dei conselhos para ele como se eu entendesse algo de relacionamento. Então, agora é o seguinte. O dia já começa cedo, tu acorda... Quanto mais cedo você acordar e chegar, é por ordem de chegada, né? Você pega os melhores postos. E você já acorda sabendo que hoje tu não dorme. Como eu falei, o Nossa, sono é quanto mais cedo chegava, você escolhia, lá era meio aleatório que você escolhia, cada um luxo. escolhia seu Eu posto. chegava bem tarde, não tava nem aí, porque eu pegava o P11, que era um posto que ninguém queria. Não tava nem aí, não queria pegar posto bom, não. E tua barba tem que estar feita no corte, cabelo assinado pelos oficiais, coturno Nesse momento, cara, vamos ver. brilhando, farda alinhada, como se fosse desfilar pro presidente da república. O sargento então passa inspecionando todo mundo com Isso aquele aí, olhar cara. que parece um scanner de humilhação. Um fiapo de linha fora do lugar, você já É uma das paradas, cara, essa maldição que tem quando você vai iniciar a guarda, você tem que ir lá e fazer isso. Os caras passam olhando, cara, até olha tua orelha se tem algum fio de barba, cara. Assim, nossa, é uma das paradas mais humilhantes que existem, assim, e uma coisa ridícula, né, cara? Tipo assim, pra que você se guarda? Tipo, se fosse uma coisa pra fora, eu até entendia que a galera fosse ver, então você precisava estar bem apessoado pra passar a imagem bonita do exército. Mas, pô, você tá lá dentro, né, cara? Já sou contra o cara ter que cortar o cabelo e raspar a barba, que pra mim não faz o menor sentido, né, cara? Se você vê os vídeos lá do exército dos Estados Unidos, não tem nada dessas porcarias. Isso é uma coisa que não faz o menor é sentido, cara. punido e precisa ficar fazendo hora extra de limpeza. E depois disso vem a formatura da guarda, né? Bem nada a ver, tipo um ritual É a formatura da que precisa guarda. ser seguido todo santo dia. E desde a história da fundação humana, esse ritual nunca foi esquipado. E quando tu pega Já tá caindo uma tempestade, cara. Os caras iam lá, cara, às vezes caiu uma tempestade, tava chovendo um absurdo. Os caras moviam pra um prédio do lado, porque a formatura geralmente era feita num espaço aberto. Os caras iam num prédio do lado, que era meio abandonado, só pra fazer a maldita formatura, cara, porque precisava o cara passar cheirando você pra ver se o recruta tava cheiroso no dia, né, cara? Se não tinha um fiozinho passando o dedo, cara. Nossa, são umas paradas assim. fuzil, parece que tua alma Retardadas, sai do corpo, cara. cara. Ele te dá uma munição e alguém te olha com uma Peço desculpas, mas é o meu vídeo que saiu hoje de manhã, que eu tive problemas na gravação dele, quem viu o vídeo lá percebeu o que aconteceu, e eu tive que editar no Vegas, por isso que acabou de dar esse sonzinho. cara de morte, né? Só não perca a munição, cara. Só isso que eu te falo. Nossa, perdeu a Não munição. perde a munição. Eu nem sei o que acontece, cara. Eu não vi ninguém que perdeu. Imagina perder o fuzil, então, cara. Mas perder a munição, cara, eu não vi ninguém que perdeu a munição. Mas eu acho, cara, que você tem até que pagar, sinceramente, cara. A rotina da guarda é um ciclo não de deve ser tortura barato. tão bem planejado que parece ter sido desenhada por Satanás com uma prancheta. Funciona assim, são 2 horas na guarita, 2 horas no banco e 2 horas dormindo. É, exatamente, E mesma eu coisa falo que eu. dormindo entre aspas, né? Porque ninguém dorme de verdade. Esse é o ponto, é aquele cara. sono leve. Não, e pior, cara, que nessas 2 horas que era pra você estar dormindo, é porque você pensar que 24 horas estão nesse ciclo, você dormiria 8 horas, né? Porque você fica naquele sono intermitente de 2 horas. Só que nessas 2 horas são o momento que você tem que almoçar, então você tem que ir lá no rancho almoçar nessas 2 horas. Então no final, cara, você não dorme nada. Esse é o ponto, você não dorme praticamente nada. A maioria da galera, principalmente depois do meio do ano, que os sargentos, os caras ficam mais de boa com você, todo mundo dormia no banco de madrugada, cara. Todo mundo ficava sentado no banco dormindo, cara. Com o corpo todo doente, você não Faça um exercício, cara. Se tem um quartel do exército perto da tua casa aí, cara, e um dia você estiver de madrugada aí numa festa, passe na frente do exército e veja lá, cara. Vão estar todos os recrutas dormindo lá no portão, pode cara. tirar nem o coturno pra deitar. E é barulho Verdade. de coturno, de gente conversando o dia inteiro. Então você não dorme, cara. Você tá ali com o olho fechando, né? Sabe quando seu corpo finalmente relaxa e você tá naquele Não, é sono. uma coisa. Outra coisa patética. Eu lembro quando a gente tirava a guarda, cara. A gente não tirava sua guarda, tirava plantão, né? Que não era guarda. Às vezes você ficava no plantão que era mais de boa, que era você ficar de guarda, só que só da sua bateria, só do seu prédio lá onde você servia, né? Que no mesmo estabelecimento do exército tem várias baterias, vários batalhões, como chamam em infantaria e tal, né? E daí, lá, cara, às vezes você era mais de boa, cara, só você, era 3 moleques e um cabo, geralmente, que ficava só supervisionando, e vocês, os moleques, ficavam revisando lá de guarda. E, cara, quando você ia dormir, cara, você tinha que ter a humilhante cena de você chegar pro cabo e falar assim, posso tirar o coturno pra dormir, né, cara?
Tipo assim, cara, meu Deus, tipo, caramba, é uma falta de noção, assim, claro. Se estivesse na guerra, eu dormiria de coturno. Mas, pô, cara, não vai. É óbvio que ninguém vai entrar aqui, cara, a ponto de eu ter que acordar aqui na velocidade. Fora que eu não tava nem armado, cara. Eu ia dar um soco no cara ali, cara. O que ia adiantar eu estar de coturno, sabe? Ah, é umas paradas assim que Boninho irritam mesmo, bom, para né? pensar, cara. Pois é, é nesse exato momento que a desgraça acontece, né? Do nada aparece alguém te cutucando no ombro e grita, bora pegar na hora. Aí, mano, o coração chega a parar. Tu levanta Nossa cambaleando, senhora, parecendo cara. um zumbi com a arma pesando o triplo, Não, e vai o pior não é tropeçando nem no isso, cara. escuro Nossa, até o teu pior não é nem posto. isso, cara. Lá fora vai estar frio, vai estar úmido, não importa se esteja nevando, se esteja caindo pedra, cara. E o silêncio é tão grande que você começa a ouvir o próprio arrependimento. Não, é assim, o pior não é nem isso, cara. O pior é que na guarda, os caras são tão desgraçados, cara, que eles não deixam você tomar água quando está na hora, cara. Você tem um cantil, todo mundo tem um cantil que ganha, mas você não pode encher o cantil de água e levar pra hora, cara. Eu não sei se no exército todos os quartéis daqui do Brasil são assim, cara, mas no meu não podia, você não podia levar água, você não podia comer na hora, você não podia, cara, não podia nada, você não podia sentar. Cara, por que que eu, tipo assim, tá, se fosse, de novo, cara, se fosse pra você ficar fora do quartel, as pessoas vissem você, tudo bem você ficar igual o guarda da rainha da Inglaterra lá, de pé lá, né, cara, mas, pô, cara, ninguém tá te vendo, cara, que custa o cara poder comer ali, cara, tirar, pô, uma barrinha ali de cereal e comer, ou beber uma água, né, nossa, umas palhaçadas, assim, que não fazem sentido, cara. Ecoando dentro da sua cabeça. Você pode pensar que 2 horas é pouco tempo, mas Não, é experimenta terrível, pegar cara. 2 horas e ficar de Fazendo pé aí pra nada, você cara. ver. Qual Porque você, detalhe, você não vai levar, ó, não preciso nem dizer que você não vai levar celular, né, cara? Celular, você não vai levar um livro, você não vai levar nada. Você vai ficar de guarda, cara. Então, assim, é uma parada absurda. pesado pra simular. Parece um castigo eterno, cara. Tu fica lá só com tua sombra, olhando pro nada, contando os minutos pra trocar. O tempo não passa aqui, cara, ele rasteja. Quando você pensa que finalmente tá acabando, você olha no relógio, não passou nem 1 hora ainda. Tu começa a Não, conversar na guarda com é o uma mosquito, coisa assim, inventar música não na existe, mente, cara. cantar, lembrar de tudo que podia estar fazendo se não tivesse alistado. Você olha pro mundo lá fora e pensa se as pessoas estão dormindo. Eu lembro certinho, cara, no quartel que eu servi, dava pra ver os ônibus passando na frente do quartel que eu servi. Tinha uma linha de BRT, né, como chamam aí no Brasil inteiro, né, cara, aqui no Brasil, em Curitiba eles chamam de ligeirão, né, cara. Eu conseguia ver, cara, tinha um morrinho assim, e a gente conseguia ver os ônibus passando lá fora, cara. Nossa, era uma sensação assim, pô, olha como as pessoas têm uma vida normal e a gente tá aqui sofrendo, né, era Igual muito um ser ruim, cara. humano foi feito pra dormir, eu tô aqui. Eu virei o maior compositor do século XXI. Parecia o Beethoven em cima daquela guarita. Um dia eu ainda vou lançar minhas músicas, né? E eu também tirei guarda no dia mais frio do ano, em que deu temperatura negativa aqui. E foi tipo De onde o JJL? É do sul, então, Foi né? tipo um episódio especial de sofrimento, né? Era o dia mais Vai gelado ver, eu e o JJ servimos juntos, né, cara? do ano, cara. Então, aquele vento parecia atravessar a farda e dar um tapa direto na sua alma. A gente usava uma japona por cima, né? Mas aquele tipo de material Japona? Será que o JJ é de não Curitiba, cara? esquenta. E você ficava todo desengolçado com aquele cinto lá e o carregador, enfim. Eu sei que, como eu falei, eu sempre tentava cair no P11, que era um dos Mas era maneira, cara, a japona do exército, cara. Nossa, era muito estilosa, cara. postos mais temidos do quartel, porque era longe pra cacete, isolado. Parecia que você tava guardando o fim do mundo lá. Então você subia umas escadinhas bem alto e ficava lá em cima. Mas lá no fundo tinha um bairro, assim, considerado até meio perigoso. E nesse bairro tinha uma igreja evangélica bem na frente do quartel. E quando você tava Ficar sozinho ali escutando lá. no escuro, Ah, morrendo até que é de bom. frio, escuta a missa ali, não sei se é assim que os evangélicos chamam. Culto, né? Cara, Chamam. é bom, entendeu? Parece ter uma Não, trilha. deve ser bom, realmente. Nossa, onde eu servi não tinha nada, cara. Até porque os postos que você ficava eram meio bem pra dentro do quartel. Você não ficava nem na beira do muro, então você não escutava nada, cara. Sonora de redenção, Era né? só A única sono, dopamina que eu tinha ali Eu não sei, cara. Deus foi grandioso comigo que nunca. Eu já dei várias cochiladas lá, mas graças a Deus nunca fui punido por nada disso, cara. distrair a cabeça e lembrar que existe um mundo fora Nunca do fui plotado, né? Como chamavam. quartel. Então eu ficava lá prestando atenção nos pastor pregar, né, com o microfone, enquanto eu agonizava. Era tipo assistir uma TV pra te ajudar a passar o tempo, né? Mas o inferno nunca dorme, né? Porque nesse mesmo frio do caramba, tu tinha que ficar 100% atento pra uma desgraça chamada rondante que podia aparecer a qualquer momento. Nossa, verdade. Os caras Ainda faziam tinha isso, ronda cara. de surpresa, tipo um ninja, e você precisava anunciar ele. Você tinha que falar Auto Line Identification. Daí ele ia Caramba, falar verdade. qual que é a senha. Daí você falava, a senha é tal, 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 que eles davam tudo de uma senha nova. Se tu não fizesse esse procedimento, você ia punido.
E, cara, você piscava, Total, assim, cara, era bizarro. E tinha uns que vinham realmente de surpresa, assim. Tinha um cara que reza a lenda que o cara vinha rastejando, cara. escuro o quartel à noite. Quando Do ele chegava nada, perto de onde estavam os moleques de guarda, ele começava a rastejar. Eu, graças a Deus, nunca tirei guarda ele de ser tava sargento. perto de você, assim, ó, só observando com aquela cara de te peguei. E se ele te pegasse distraído, já era, né? Punição, bronca, tal, FATD que era o nome, né? E o prazer de virar exemplo negativo da semana. Teve uma coisa que começou a virar quase uma relação espiritual pra mim dentro do quartel. A chuva. Que pensa, eu já tinha Pô, passado... pior, cara, que você se sentia igual o Gomer Pyle lá de Nascido pra Matar mesmo, né, cara? O sargento. É que não aconteceu comigo, né, cara? Mas, nossa, vi a história dos moleques lá que eram pegos assim na hora, né, cara? Que o sargento ia lá, peguei você, tá dormindo aí, não sei o que, cara. Você com aquele fuzil na mão, né, cara? aquele inferno do frio, o dedinho quase virando gelo, o rondante aparecendo do nada igual um demônio de Tem filme muito de moleque terror. que. Mas no dia Por de isso tem moleque Por isso dá muita tragédia no exército, né, cara? Porque é muito revoltante a parada, né, cara? chuva, Imagina pegar. Eu tô zoando aqui, eu tô fazendo um personagem, mas. De fato, cara, você tem muito moleque que é desequilibrado que serve no exército, cara. Pô, que o moleque tá ali com o fuzil na mão. Chega o sargento, vê o moleque lá dormindo. Ou cochilando, assim, deitado na parede, né? Fala, ei, moleque, não sei o que, cara. Que o moleque tá com aquele fuzil carregado, cara. Dá muita tragédia, cara. tudo mudava. Quando começava a chover, né, o som das gotas batendo no telhado da guarita virava tipo uma música pra minha alma. Era o único momento que eu E só pra vocês verem quantas palhaçadas tem lá, cara, em um quartel próximo do que eu servi, cara, não no que eu servi, mas em outro, um moleque faleceu de tanto correr, cara, no ano que a gente tava lá. O moleque teve um ataque cardíaco, sei lá, cara, e faleceu, cara, porque os caras ficam exigindo que você fica correndo de manhã também. Eu até esqueci de citar isso. o quartel ficava calado de verdade, sem gritos, sem ordem, sem ronda. Porque o rondante, né, aquele ser das trevas, simplesmente não vinha. Nem ele queria sair no meio da tempestade, né? E nesses dias que eu podia finalmente respirar, às vezes eu escorava o fuzil no cinto, ficava escorado na guarita, que era proibido, e ficava olhando a chuva cair, né? Batendo no chão de terra, escorrendo pelas poças, lavando o mundo ao meu redor. Outras vezes eu fechava o olho e deixava o barulho da chuva Assim, é óbvio que quando eu tava lá dentro eu me arrependi muito de ter entrado, né? Mas hoje em dia que já passou, eu não me arrependo, né? Fica essa história pra minha vida, né? É bom, eu gosto de saber que eu servi, sabe? embalar. Saber que eu venci a Eu dormia parada. de pé, cara, encostado na parede. Tipo aquela imagem do soldado sentindo paz por 5 Total, minutos. cara. Pô, a molecada, cara, não vou nem zoar pra vocês, cara. Mas é porque você descarregava o fuzil ali, né, cara? Você descarregava, deixava o carregador no. Deixava o carregador na tua roupa ali, né, cara? No teu bolso. E o molecada, cara, juro pra vocês, cara, tinha molecada, cara, que deitava e escorava a ponta do fuzil assim, ó, cara. Dormia com a ponta do fuzil, cara. Nossa, uma cena assim assustadora, Aquela chuva cara, que assim, pra ó, muita caindo gente na era só ponta do água fuzil, caindo, cara. pra mim virou liberdade líquida. Era como se o céu estivesse dizendo, relaxa aí, hoje ninguém vai te encher o saco, meu amigo. Pode fazer alteração. E depois de um tempo eu realmente Alteração. comecei a amar a chuva, porque ela sempre aparecia quando eu mais precisava. No dia de tiro ela me salvou da vergonha, e na guarda me salvava do sono, do frio e do medo do rondante. O rondante parecia Rondante. Five Nights at Freddy, assim, você tinha que ficar virando pro lado pro outro, do nada veio o bicho ali querer te caçar. E o fim da Pô, cara, guarda é isso uma das mesmo, cara. sensações mais estranhas Mas e a gente libertadoras. combinava, cara, depois aí, inclusive, pra quem tá querendo servir o exército aí, tá, vai tirar a primeira guarda, combine com a molecada, cara. Quando vê o rondante, tem que gritar o mais alto possível. Eu lembro certinho disso, cara. Todo mundo, cara, alto lá, identifique-se! Dava um gritão assim, cara. Por quê? Pra todo mundo escutar e ficar esperto, cara. Já sabia que tava vindo o rondante. Nossa, por isso que você vê que a galera fortalece a amizade, né? Que existem, né? Aí o sol começa a nascer, os primeiros Você escutar falar, clarões pô, batem no o rondante quartel, tá vindo. e tu parece que sobreviveu. A troca da guarda acontece de manhã e é tipo uma cerimônia entre de zumbi, tá todo mundo de saco cheio já. E lá na armaria você tem que limpar o fuzil, engraxar ele, entregar Graças a Deus no meu não precisava isso, cara. Não era exigido que você limpasse o fuzil. por peça. Graças a você Deus, cara. aprende Tem a nossa, tem uma coisa que é chata, cara, que é horrível você limpar o fuzil, cara. Nossa, assim, é uma das desmontar e tal. paradas mais E lá chatas que tinha os existem. caras mais chatos do quartel inteiro, cara. Total, os caras, nossa, qualquer sujeirinha. O negócio já tava imundo. Eles mesmos lá não cuidavam do negócio e queriam que você limpasse pra eles, basicamente, né? Que tinha um moleque lá e tinha um cabo lá que trabalhavam lá. Era obrigação dos moleques eles limparem aquilo ali, cara, todo dia. Eles não faziam nada, era só limpar o fuzil, cara.
Eles tinham 8 horas por dia pra limpar aquele fuzil, mas não, você, eles chamavam a molecada e a molecada tinha que limpar, né, cara? Tinha um soldado antigo que ele parecia um cachorro, assim. Ó, sargento, derrubou lá a peça, ô, sargento. Total. Aí, faça pagar, não deixe passar. Pagar. Mano, que é igual aqueles cachorros, assim, que é avisar o dono que tem um rato de madrugada e faz o dono acordar só um rato lá. Sargento. E eles ficavam mandando você pagar por qualquer coisa. Era, tipo, alienados pelo sistema do quartel e não tinham nenhum tipo de empatia pelo recruta que ganha um mísero salário de 1.000 e poucos reais. Aí depende do dia, né? Se for final de semana, é o melhor momento da tua vida. Tu sai do quartel, o vento bate na sua cara e tu sente o cheiro da liberdade. E você só pensa, eu vou dormir um dia inteiro seguido, foda-se. Chegar em casa depois de 24 horas de guarda é tipo ressuscitar, cara. Tu entra no chuveiro, tira a farda, deita na cama e apaga em 30 segundos. E é o melhor sono do mundo, cara. Melhor sono do mundo. Mas se for durante a semana, o inferno tem DLC. Que o quartel não quer saber se tu não dormiu, né? Tu termina a guarda e vai direto pro expediente normal, sem descanso, sem Isso pausa. é o pior, cara, que a guarda não é um expediente de 24 horas, é um expediente de 32 horas, né, cara? Porque além de você fazer tudo aquilo, você ainda emenda em mais 8 horas de expediente no outro dia, cara. Você acha que você vai embora? Sem piedade, cara. Enquanto os outros estão chegando descansados, tu ainda tá lá esperando das 5:30 da tarde pra poder ir embora. Então, 24 horas e... Cara, dá mais de... Acho que dá umas 30 pouco. Mas tinha uma sensação que era boa, que quando você saía da guarda e era fim de semana, cara, ou era na sexta e tal, cara. Nossa, era muito bom você sair da guarda e saber que, pô, tô indo pra casa, posso dormir de boa, cara. Era muito Com as maneiro. horas de serviço, cara. Então, cara, eu tô fazendo isso aqui sem roteiro, então eu esqueci de mencionar o campo, né? Verdade. É tipo o final boss ali da vida do conscrito, né? É tipo um treinamento que te joga no meio do mato, manda tu botar uma... Manda você montar uma barraca, dormir no chão, terrível, comer... cara. O meu, eles fizeram uma lista, cara, de todas as coisas que você tinha que levar e de tudo, cara, você tinha que colocar tudo em cima de uma lona, né? E vocês acreditam que a única coisa, eu levei tudo, a única coisa que eu esqueci foi a maldita lona, cara. Um plástico, cara, eu esqueci um plástico e por causa disso, todo mundo que esquecia alguma coisa tinha que levar um paralelepípedo na mochila, cara, ao invés de você ficar com a mochila carregando todos esses itens durante todo esse campo. Eu levei um paralelepípedo na minha mochila porque eu não trouxe a lona, cara. E daí... Teve um moleque que carregou 3, cara, porque ele esqueceu várias Ração coisas. fria e ainda fingir que tá empolgado, né? Teve um moleque, cara, que esqueceu o prato lá. Não é um prato, é tipo uma... É uma parada que você encaixa embaixo do... É tipo uma caneca, assim, é uma bagulho que você encaixa embaixo do cantil, cara. É tipo um canecão, assim, cara. O moleque esqueceu aquilo e não tinha onde comer. Era ali que ele jogava uma sopa, por exemplo, pra você comer. Era meio que seu prato. E daí, como ele não tinha trazido, ele teve que levar uma telha. Os caras são criativos, dá pra negar, né, cara? São maldosos, mas são criativos. O moleque teve que comer dentro de uma telha, cara. Uma telha daquelas... Os caras voltam de nossa, lá cara. com lama até na alma, né? Picado de mosquito o corpo inteiro e o olhar de quem viu coisas que assustam o Olhar de satanás. mil jardas. Só que no meu ano, o universo deu uma trégua, né? A gente tava bem no meio do Covid Uou! Caramba, cara, eu tô achando que eu servi junto com o JJ, não é possível, cara. Caramba! e por Caraca, milagre que da hora. cancelaram o campo, né? Aí o Nossa, não, soldado não foi o meu caso, então. Dele... Eu Não, ficava se mordendo de inveja lá e se orgulhando de não, porque o meu meio que cancelaram, mas cancelaram no meio. como eles sofreram no campo. Ah, Pior que falavam no isso meu mesmo. ano era muito pior. Vocês estão muito... Vocês estão... O exército é uma mãe pra... Tinha uma coisa que era engraçada que o capitão falava lá que quando a gente ia fazer flexão, ele falava assim, o tempo que vocês têm de exército, eu tenho de posição de flexão, cara. vocês. Eu lembro que quando o boato começou a circular no alojamento, parecia final de Copa do Mundo, todo mundo se olhando, tipo, é sério isso? Não vai ter campo? Bisuremo. Tinha recruta chorando de alegria, outros fazendo promessa pra santo, que quem já viu o pessoal voltando do campo sabe que os caras voltam destruídos, cara. Total. Parecendo aqueles figurantes. Eu ficava carregando minha bolsa, cara, e eu não lembro porquê, cara, eu acho que tava muito sol, cara, eu tava assim, olhando pra baixo, e a partir de um tempo, cara, no campo, meu pescoço, eu não sei, tem até um nome pra isso, cara, eu não conseguia erguer meu pescoço direito, cara, ele tava, tipo, doendo muito, muito mesmo aqui, assim, sabe, eu só conseguia ficar curvado, assim, com a bolsa, acho que era o peso da própria bolsa que tava fazendo de isso, filme cara. de guerra. Aí depois de tudo, de internato, guarda, formatura, frio, chuva, grito, faxina e humilhação, chega aquele momento que todo conscrito sonha desde o primeiro dia, né? A baixa militar. O fim da novela claro. e o último capítulo da temporada mais sofrida da sua vida.
A contagem regressiva começa no alojamento, né? Tem cara, tipo, naquelas... É a melhor coisa porque tem, tipo assim, eles vão liberando a rapaziada aos poucos. E a melhor coisa, a melhor sensação do mundo é ouvir que você tá na primeira baixa. Eu, graças a Deus, estive na primeira baixa, então fui um dos primeiros a sair, cara. Nossa senhora, assim, é uma das sensações mais maravilhosas que existem na Terra, prisão, os cara. caras... Você saber que o dia que é a tua última guarda, que você abandona a última guarda, você fala assim, cara, ó, é uma das sensações mais maravilhosas. É tipo você voltar do Vietnã mesmo, né, cara? Assim, contagem de dia pra baixa. Tem cara que contava o dia da baixa desde de que saiu do internato, cara. Tipo, faltam 100 e tantos. Quando eu tava no internato, cara, eu fazia risquinho no caderno, estilo aqueles de cara que tá preso na cadeia, assim, tá ligado? Dias para baixa. Mais um, menos um. Até que chega o bendito dia, né? Tu recebe aquele papel que é o certificado de reservista e parece que você tá segurando um diploma, assim, de sobrevivência, né? Você olha, assim, pros outros meio sem acreditar que acabou, né? E alguns prometem nunca mais usar verde oliva na vida depois disso, né? Outros falam que vão até sentir falta. E tem os malucos que pedem pra ficar como engajado, né? Mas se você ficar no outro ano, eu acho que deve ser bastante divertido. Por quê? Porque você pode ficar zoando os moleques do outro ano. A hipocrisia, né? Mas no fundo todo mundo sabe, acabou. Eu também vivi pra ver os caras que serviram comigo fazendo o curso de cabo. E os mesmos caras que sofreram comigo estavam... A pior retardadice que tem é um moleque que faz curso de cabo, que você tem que fazer lá o tal do CFC, né, cara? Que é uma parada extremamente sofrida, é mais de um mês de internato praticamente lá dentro do exército. O moleque fica aquilo, depois não engaja, não fica no outro ano. O moleque gastou um mês da vida dele fazendo essa porcaria aí, só pra não ficar... Fazendo eu pagar flexão depois, porque você sabe, o ser humano é o seguinte, você dá um pouquinho de poder, ele muda. Nos últimos dias você liga na 24, ou seja, entra na escala de guarda direto, sem descanso. E se tinha uma coisa que me fazia perder a paciência nessas guardas, cara, era a galera alienada, né? Os bichos começavam a cantar funk alto pra cacete, contar a história de quando eles foram pra zona. Mas até que essa parte era boa lá, cara. Você qualquer tipo de história, coisa que tinha, era bom, cara, pra passar o tempo. Imitando as gírias militares, arrego, guerreiro. Você começa a perceber quem vai sair dali e crescer na vida e quem vai ficar preso pra sempre na bolha da farda e do sim senhor, não senhor. Era engraçado e triste ao mesmo tempo, porque no fundo, aqueles moleques só queriam se sentir... Esse é um ponto, cara. Você vê muitas vezes lá no exército a galera que você vê que, pô, essa molecada aí vai passar a vida inteira trabalhando em firma e coisas assim, que não tem nada de errado nisso, né, cara? É super digno. E você vê a molecada que é mais inteligente, que vai fazer faculdade, etc. Você consegue perceber nitidamente ali a diferenciação entre os dois. De novo, não tem nada errado. Você vê a molecada que vai dar ruim na vida, cara. Você vê também a molecada que você olha e você fala, cara, esse moleque aqui não tem nada na cabeça. Ele serviu o exército e não mudou nada na vida dele. Ele continua sendo um moleque retardado que vai sair daqui e vai fazer besteira, sabe? Importante em algum lugar e o quartel dava isso pra eles, mesmo que seja uma ilusão. Então eu lembro que eu fiquei de guarda em pleno Natal e ainda lembro que meu cachorro morreu no dia. E eu nem ligava mais se era Natal, na real, eu só tava feliz. Eu tirei a guarda no Natal também. Isso que era uma das últimas... Você guarda junto com o JJ? As guardas. E triste quando descobri... Não, ou foi acho que não. Foi no Ano Novo que eu tirei guarda. É isso mesmo, cara. Eu preferi passar o Natal com a minha família e o Ano Novo eu passei lá. Foi de base. Na guarda. A cadela gorda. Mas quando finalmente chegou, né, o último serviço, tu entrega o fuzil, olha pro quartel e pensa, acabou. Foi até legal, todo mundo acordou de noite, já tava todo mundo na vibe de ir embora já, porque todo mundo ia embora já em janeiro, então todo mundo acordou de madrugada e foi ver os fogos de artifício, foi legal, cara, foi uma experiência maneira. Nunca mais. E mesmo depois de tudo, no fundo, tu sabe que uma parte tua ficou lá dentro, cara. Na chuva que te salvou, no frio que te fez tremer, nas madrugadas em que tu falava sozinho, olhando pro nada. A baixa militar não foi só o fim do serviço pra mim, é o fim de uma era, cara. E o recomeço da vida civil, onde finalmente ninguém mais grita, recruta pra você, né? Ou EV, Só que te prepara muito, assim, cara. Eu lembro que depois, cara, fui trabalhar numa fábrica, depois que eu saí do exército, cara, tipo assim... Cara, era a coisa mais fácil do mundo pra mim, tipo assim, eu realmente... Cara, eu recebia ordens lá dentro, eu simplesmente não... Sabe, eu não tinha nem um pouco mais daquela vaidade, sabe? Às vezes você tem muita vaidade na profissão, tipo assim, esse chefe chato tá aí, cara, eu nem ligava, o chefe podia mandar eu fazer o que eu quisesse lá, só, não ia, calma lá também, né, mas tipo assim, ele podia mandar eu fazer lá, faxinar e não sei o que, cara, eu nem ligava, mano, sinceramente, já tava cicatrizado. É tipo o soldado que tá no primeiro ano, depois você vira soldado EP, né? Eles cavam, daí é ver, deixa 10.
Então eu sempre fui um cara que funcionava melhor no caos, eu nunca gostei de cumprir horário, assim, sempre foi uma prisão pra mim, desde a Eu escola, nunca odeio também, gostei cara. Não vou disso. mentir pra. Não vim mentir, não, mas eu sou igual o JJ, cara. Se é uma coisa que eu não gosto, cara, é ter que acordar pra ir pra trabalhar, cara. Nossa, eu acordar assim, eu lembro que o último emprego que eu tive, cara, eu ia igual um zumbi, cara. Eu tinha que acordar, era 5 da manhã que eu tinha que acordar, porque começava às 6 horas, cara. Nossa, eu ia igual um zumbi mesmo, cara, assim, Que trabalhar, cara. regras e tal, não que eu fosse aquele Terrível, cara, tipo, cara. foda-se, eu não vou obedecer nada. Não, eu só não gostava mesmo, cara. Quase rodei por falta. Enfim, e o quartel é exatamente isso, né? Um relógio gritando na tua cara o tempo inteiro. 7 horas de Total, coma, 8 cara. horas faxina, 11 E horas que nem eu almoço. falei pra vocês, cara, isso mexia muito comigo, cara, que eu, quando eu ia ter guarda, no outro dia, cara, eu passava o dia inteiro em depressão, cara. As O 3 dia horas de inteiro instrução dos outros. pensando na, nossa, Então amanhã você tem não guarda, vive, amanhã você tem guarda. obedece o relógio, cara. E talvez por isso que eu tenho odiado tanto aquele lugar. Porque no fundo o exército é feito pra te quebrar, cara. Pra te deixar igual a todo mundo, marchando no mesmo ritmo, respondendo sim senhor sem pensar. Mas eu nunca consegui me adaptar a isso. Nem quando eu tentei e nem quando me ameaçavam com punição. Eu sempre fui o cara que pensava, cara, pra que tudo isso? Todo mundo lá acordava e andava pra um lado pro outro como se estivesse na maior missão de todos os tempos, quando na verdade aquilo era só um teatro. Todo mundo lá Pior que um baita fingindo um teatro papel, mesmo, né, seguindo um cara? roteiro que ninguém escreveu, mas todo mundo decora. Você acorda cedo, bota a farda, ajeita o coturno, se posiciona e finge Porque que é aquilo lá não te prepara de forma alguma pra um conflito real, né, cara? Aquilo ali te prepara pra fazer aquilo ali, sabe? Tipo, os recrutas não estão lá pra um dia, se tiver guerra, você usar. Eles estão ali pra servir como. Pra fazer aquele serviço de manutenção do próprio quartel, sabe? aquilo é Basicamente, né? importante, né? Os caras marchando como se estivessem salvando o país, né? O sargento gritando como se estivesse num campo de batalha, cara. Mas no fim do dia é só um show, né? Um grande teatro verde-oliva, porque ninguém ali tava indo pra guerra, cara. A missão mais perigosa era varrer o pátio ou pintar o meio-fio, né? Mas ainda assim, todo mundo agia como se estivesse em plena operação militar. Um soldado varrendo o chão com cara de quem carrega o destino da nação nas costas, o outro limpando o banheiro como se fosse proteger o Brasil da invasão inimiga, e o mais louco é que quanto mais tempo você passa ali, mais começa a entrar na peça também, né? Sem perceber, Isso é você verdade, começa a cara. Você repetir começa... as Isso é falas, verdade, andar cara. igual, se importar com Total, coisas que lá mano. fora não fazem o menor sentido. É quase hipnótico, né? Foi ali que eu percebi que o exército não te ensina disciplina, ele te ensina a atuação, cara. Você sorri quando tá puto, a Interessante dizer essa sim visão de senhor JJ, quando faz você sentido quer, na mesmo. verdade, mandar o cara pra aquele lugar a fim de respeito quando só sente raiva. É um teatro perfeito, um teatro onde todo mundo usa a mesma roupa, fala as mesmas palavras e finge que tá tudo bem. No fim, eu acho que valeu a pena, não pelos sistemas, não pelos gritos, não pelos hinos, mas Mas pela vivência, eu sobre diria, tudo que cara. você descobre sobre si mesmo, né? Porque o Exatamente. quartel, na verdade, ele não te faz um soldado, ele te faz entender quem você é. Quando você tá sozinho lá na guarda e não tem mais ninguém ao seu lado. Eu acho que eu me empolguei falando desse tema e eu não falei nem metade de todas as histórias que eu tinha pra falar, então se Verdade, vocês cara. quiserem uma Eu parte também tenho muita coisa aí que eu vou lembrando, cara, e depois, vou. tem muita história, Ah, muita eu coisa espero que ele aconteceu nesse ano, faça, cara, vocês cara. não Muito têm legal. ideia. Então é isso aí, cara. Foi o JJ e até a próxima. Muito bom, cara. Assim, muito bom o vídeo de JJ. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido assistindo aqui comigo, cara. Nossa, deu 1h17 a minha gravação. Porque é um tema que foi muito importante na minha vida. Foi um momento muito. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, cara. Vou mostrar uma foto minha da época do exército. Mas como eu falei pra vocês, cara, é algo que, que fica aí pra vida inteira da gente, né? São memórias que eu nunca vou me esquecer, mas que foram claramente doloridas na época, né? Não dá pra negar. Deixa eu ver se eu acho uma imagem boa aqui, ó, cara. É que a maioria delas eu tava de máscara. Olha aqui, ó. Ó, eu vou mostrar só a imagem pra vocês aqui, rapaziada. Ó, eu da época do exército, ó. Pega o estilo do homem, hein, cara? Que é isso, hein? É um, nossa senhora, um soldado. Deixa eu ver se eu acho outra. Deixa eu tirar aqui que eu tô no meio do meu Google Fotos aqui, então tem imagens que vocês devem imaginar aí, né, cara? Olha eu carequinha, mano. Olha isso. Que coisa ridícula. Mas essa era a tal da japona que o JJ falou, né, mano? Ah, mas era estilosa, vai dizer. Deixa eu ver o que mais que eu acho. Mas que nem eu falei pra vocês, cara. Ó, aqui, ó. Essa imagem minha aqui é depois que eu voltei do campo, cara. Parece, parece um. Parece um inseto, né, cara? Olha que coisa deplorável, cara. Coisa nojenta, cara. Nossa senhora, até minha boca, tudo suja. Ó a magreza. Olha como eu tava magro, cara. Os ossos aparecendo. Doideira, né, cara? Por isso que eu digo que quem mais sofre lá é quem é mais gordinho, cara. Porque eu não tinha muito peso pra perder, cara. Ainda assim fiquei bem magro, como deu pra se perceber, né?
Enfim, gente, acho que é isso. Eu tenho mais imagens, só que eu não tô na minha conta certa, eu acho. Eu tenho mais imagens aqui que. Ah, eu tenho essa imagem aqui que eu acho maneira. Eu lembro que eu tinha postado no meu Instagram antigo, não é o Instagram que eu uso hoje em dia. Eu acho essa foto maneira, eu com o rádio ali, cara. Acho uma bonitinha essa foto. Enfim, gente. Deixa a opinião de vocês aí. Deixa aí se vocês serviram o exército ou não. Ahn, que eu gostaria de ver a visão que vocês têm disso e as experiências que vocês tiveram, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.